esse vídeo aqui. Acho que o André Marcília, ele tem um conhecimento, né, inegável no direito, é um advogado, primeiro advogado no caso das fake news, mas aí quando ele fala de política, falta um conhecimento, falta um aprofundamento, André. Aí o Vinícius coloca assim, ó, aula. André Marcília descreve um nojinho estético que uma elite da direita sente pelo bolsonarismo. Leia esse povo. Esse tipo de erro, diz ele, a esquerda não comete. Eu não achei ela, não. Achei que ele tá todo errado. E eu vou falar porque eu acho que o André Marcília tá errado. Mas vamos ver aqui a fala dele. Isso num artigo que chamava A Direita que Odeia a Direita. E a ideia é que o que eu percebo é que existe dentro de uma espécie de elite acadêmica e até mesmo econômica, uma espécie de nojo estético, assim eu nomeio, pelo bolsonarismo. Como se ele não fosse um igual, embora estivesse na direita. E aí eu acho que vem esse fenômeno de tentar imaginar que isso vai se desfazer com uma prisão, ou isso vai se esfacelar com o tempo, que o bolsonarismo vai se perder como iniciou-se. Isso não tem acontecido. Ao contrário, o bolsonarismo tem sido um fenômeno contundente dentro da política brasileira, e quanto mais o atacam, mais ele, inclusive, se fortalece. Então, mas eu vejo isso dentro das elites, sobretudo acadêmicas, me parece. Vou dar um exemplo. Eu estava outro dia num debate e tal, e a esposa de um dos debatedores, que o debatedor era de esquerda, e a esposa dele era de direita, eu mencionei, sua esposa é de direita, não, minha esposa é liberal. Então, quer dizer, não é como se eu estivesse querendo dizer que ela poderia ser bolsonarista, como se fosse uma espécie de xingamento, e a ideia por trás disso me parece ser essa elitização. A elite de direita me parece muito mais próxima da elite de esquerda, pelo elitismo, do que pela ideologia, mas pelo elitismo, e com isso a elite de direita se afasta da direita mais popular, que a gente costuma chamar de bolsonarismo. E isso me parece um erro, porque isso não acontece na esquerda. A esquerda entende que ela precisa se aliar a todos os espectros de esquerda para, com isso, ocupar os espaços, e ocupar espaços é uma forma de ocupar o poder. A direita eu acho que não entende esse fenômeno, e fica tentando escolher qual é a melhor direita, qual é a direita correta, qual é a direita mais adequada para dar o próximo passo, e isso se perde. Ou talvez, né, você tem um cenário que não necessariamente o liberal e a direita tá do mesmo lado, né? Às vezes pode ser isso também, né? Falar, cara, talvez o liberal tá de um lado e a chamada direita tá do outro. E aí, mais uma vez, eu recorri ao ChatGPT, né? Aí eu pedi pra ele, fiz vários prompts até ele pegar no ponto. Aí fala assim, ô GPT, vamos mudar pro tema aqui. Analistas adoram falar que a esquerda sempre se une, mas que não leva em consideração que hoje essa união, na verdade, não passa de um único grupo, que é a esquerda globalista, que serve ao capital financeiro. Do outro lado, falam que a direita é desunida, e falam que, às vezes, isso é causado porque liberais teriam nojo do bolsonarismo, quando, na verdade, liberais são um grupo que verdadeiramente representa o sistema no Brasil. Como quebrar essas ideias para mostrar que o Brasil pode até ser dividido entre esquerda e direita, mas que liberais estão mais próximos da esquerda do que do bolsonarismo? Como explicar que o bolsonarismo hoje é o movimento mais isolado exatamente porque é a única grande força antissistema? E aí vamos dar um bisu. A falsa união da esquerda. Submissão e não convergência. Quando analistas dizem que a esquerda sempre se une, recorre a uma imagem romântica do passado. É verdade que durante a ditadura militar, os partidos de esquerda possuíam pontos de convergência, sobretudo na oposição ao regime. Mas, mesmo naquela época, havia divisões profundas. Tinha os marxistas-leninistas, tinha os trotskistas, tinha a turma da social-democracia, tinha os nacionais-desenvolvimentistas, e isso estava longe de ser um bloco coeso. Longe, porque as pessoas nunca param para estudar aquela época. Ocorre que no Brasil contemporâneo é algo distinto. Não é uma união natural entre vertentes diversas, mas sim a submissão a um polo central, o globalismo atrelado ao capital financeiro internacional. Desde os anos 90, com a redemocratização já consolidada, a esquerda brasileira foi progressivamente absorvida pela agenda internacional. O PT, que nos anos 80 falava em socialismo petista e criticava o FMI e Banco Mundial, tornou-se nos anos 2000 o maior operador do sistema financeiro no Brasil, garantindo lucros recordes aos bancos, enquanto distribuía programas sociais de manutenção eleitoral. Isso aconteceu ou não? Lula não é o pai dos bancos. Assim, o que hoje parece uma frente ampla de esquerda é, na prática, uma homogeneização forçada por organismos internacionais, ONGs transnacionais e interesses do mercado global. As pautas centrais são idênticas em todos os partidos. Me diga que isso aqui é mentira. Toda a turma de esquerda. Identidade de gênero, agenda climática subordinada a interesses estrangeiros, economia de baixo carbono, dependência de organismos multilaterais, políticas públicas ditadas por consultorias internacionais. Portanto, o que analistas chamam de união da esquerda não passa de um monopólio de ideias financiado de fora, onde divergências históricas foram apagadas e substituídas pela cartilha globalista. Dizimaram qualquer força antissistema na esquerda. Todos pensam igual, não tem esquerda. Tem só essas marionetes. O papel dos liberais, o verdadeiro sistema no Brasil. Já no campo chamado de direita, surge a narrativa de desunião. Atribui-se a isso o nojo que os liberais sentiriam do bolsonarismo, como se os liberais fossem puristas e o bolsonarismo um corpo estranho. Essa interpretação ignora completamente a função histórica do liberalismo no Brasil. Desde o Império, isso a gente fala de forma reiterada, falando da bucha, da República Velha, tudo que aconteceu. Enfim, desde o Império, o liberalismo brasileiro sempre foi a ideologia das elites ligadas ao capital externo. As elites que sabotaram o Barão de Mauá, que era o capital nacional, que criou o Banco do Brasil, queria criar a indústria. E a turma do capital externo ganhava dinheiro com outras coisas, queria acabar com as tarifas da época, né? Falando do Alves, não lembro do Alves, nossa, eu posso estar falando besteira, mas nunca tinha isso daí. Pra desgraçar com o Barão de Mauá. Enfim. Defendia o livre comércio quando significava abrir o Brasil e a Inglaterra. No século XX, liberais abraçaram a agenda do FMI, do Banco Mundial, sustentando políticas de austeridade que beneficiam credores internacionais. Nos anos 90,
o governo FHC, o liberalismo se tornou o partido informal do capital financeiro global, foi o período das privatizações com desapreços simbólicos, entrega de setores estratégicos e submissão do país às regras do consenso de Washington. Já fizemos aqui dossiê de consenso de Washington, diário americano. Vai lá e olha o que foi na época isso daqui. Essa linha liberal nunca representou ruptura com o sistema, ao contrário, é o fiador do sistema, é quem paga para o sistema estar de pé. Hoje, quando liberais dizem se distanciar do bolsonarismo, o que realmente expressam é o incômodo diante de um movimento que não se submete ao jogo globalista financeiro. O bolsonarista não acredita naquela história que dinheiro não tem carimbo. Quem acredita nisso é o liberal cadeirudo. Para você, dinheiro tem carimbo ou não? Se vier o carimbo da BlackRock, tá de boa pra você? Se vier o carimbo da China, tá de boa pra você? Se vier o carimbo da Rússia, tá de boa pra você? Ou você se incomoda? Você vai querer saber, peraí, você é qual? A massa crítica do PT? Ou você é o bolsonarista maluco que tudo é uma conspiração? Tudo você quer saber. Esse dinheiro vai ser usado pra quê, hein? Pra que vai ser usado esse dinheiro? Não encaixa. É água e óleo. Eles não estão entre direita e esquerda, mas muito mais próximos da esquerda globalista do que qualquer força de ruptura. Por isso, liberais e esquerda são duas faces da mesma moeda do sistema. Eles são sistema. O isolamento do bolsonarismo é por ser uma força anti-sistema. E aí que vem o bolsonarismo. É nesse contexto que o bolsonarismo surge como fenômeno histórico singular, ao contrário da esquerda globalista e liberalismo sistêmico. Eu adorei esse termo, vou usar direto agora. Liberalismo sistêmico. O bolsonarismo é o primeiro grande movimento popular brasileiro capaz de mobilizar massas contra o establishment sem depender da máquina do capital internacional. Me diz um evento de qualquer um aí. Quando é que o liberal botou ele na rua? Quando é que a esquerda colocou? Esse isolamento não é um defeito. É a prova de autenticidade. Historicamente, todos os movimentos que desafiaram o sistema em sua estrutura acabaram isolados. Aqui vai ter gente que vai torcer o bico, mas o governo Vargas foi uma ruptura ao sistema em 1930. Tem uma curiosidade aqui para mostrar para vocês. Tem uma curiosidade. Falando do senhor Getúlio Vargas, aí tem que falar do Quita Filho, dono do Estadão, né? E olha que curioso. Aqui eu fiz lá um tweet para mostrar as imagens. Tu acha isso aí no site do Domínio Público, que está debaixo do Senado. O MEC, durante o governo Lula, publicou uma série de livros, uma coleção dentro da Fundação Joaquim Nabuco. Um dos livros é do Júlio de Mesquita Filho. Sabe quem que faz a apresentação do livro? O Haddad. E nesse livro, inclusive, descreve que Julinho era membro da Bucha. Fala da cerimônia da chave, lá de 1916, que ele participou. Mas já abordou isso e coisa. Fala da Largo de São Francisco, né? Não tem nada pior dessa elite acadêmica do que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? Da USP. É realmente a casa é onde nasceu ali dentro. A Bucha nasce ali dentro, onde nasce as ideias liberais do Brasil, é tudo ali dentro. E o Júlio de Mesquita Filho, o Estadão, tem um papel assim, central, essencial, para criar a USP, né? Porque a USP foi uma coisa que veio depois. Primeiro veio o Largo do São Francisco, depois vai vir a USP. Então tá aí, né? São as mesmas pessoas de sempre. São essas pessoas que nos odeiam. Enfim, Vargas bateu de frente com essa turma lá atrás. Isso não faz de Vargas um democrata, um defensor da liberdade, enfim. O Bisotto também bateu com essa galera. O movimento nacionalista da América Latina foram esmagados pela junção de oligarquias internas e potências internacionais. O padrão se repete. Quem ousa tocar nos interesses do sistema, cedo ou tarde, se vê sozinho. O bolsonarismo, nesse sentido, é herdeiro dessa tradição de ruptura, mas com uma diferença. É o primeiro movimento a articular massas, um mar de gente, em escala nacional, contra a engrenagem globalista liberal. Por isso, o bolsonarismo é atacado por todos os lados, esquerda, liberais, imprensa, judiciário. O isolamento é a evidência que o movimento não foi absorvido, não se vendeu. Se Bolsonaro tivesse vendido, tava aí, preso, condenado, 27 anos de cadeia, sabe, tentando matar o cara. Que prova mais precisa? Sabe, tem que entender que esse isolamento, ele é perpétuo. Não vai ter união. Não tem como uma força de ruptura antissistema se unir com o sistema. É água e óleo. E eu coloquei ali, né? Como quebrar as narrativas dos analistas? Esquerda unida. Não. Ela está homogeneizada sob a pauta globalista financiada de fora. Não é união, é submissão. A direita é desunida. Falso. O que existe é a separação entre o liberalismo sistêmico, que é integrado à esquerda globalista, e o bolsonarismo, que é uma força de ruptura. Liberais não se misturam com bolsonaristas, óbvio, porque liberais nunca foram direita de verdade. Eles sempre foram a linguagem oficial do sistema e, portanto, são aliados objetivos da esquerda globalista. Bolsonarismo está isolado, verdade, mas não como sinal de fraqueza. O isolamento prova que é a única força antissistema real, porque não foi absorvida pelas engrenagens globais, não é aceita pela imprensa podre, não é aceita no judiciário e não é aceita em nenhum meio que detém aí, né, sei lá, algum naco do poder do establishment brasileiro. Vou pular isso aqui por hora para encerrar o vídeo com Aécio Neves. O grande Aécio Neves. Em 4 momentos diferentes. O Aécio que foi ressuscitado e está ao lado do Paulinho da Força e Michel Temer para avançar com a pacificação nacional através do pele da dosimetria. Vamos ver esses 4 momentos aqui do Aécio Neves. Acho que os historiadores, os cientistas políticos terão que entender o mandato do presidente Fernando Henrique e do presidente Lula como um só período da história brasileira.
O Aécio profetizava que no futuro a gente olhar pra trás e entender que Lula e FHC era coisa só. Eita, Aécio o profeta! É ou não é o Teatro das Tesouras? Curti, viu, Aécio? Aí o vídeo continua. E acredito que daqui a alguns anos, fora das apreensões ou das paixões políticas eleitorais, os historiadores, os cientistas políticos haverão de compreender e analisar o período que se inicia com o governo do presidente Fernando Henrique em 94 e o período do governo do presidente Lula, que se encerra no ano de 2010, como um só período da história política do país. Um só período que se inicia com o processo de estabilização da economia, passa pela sua modernização, por sua internacionalização, inclusive com a desestatização de setores importantes da economia brasileira. Inicia-se ainda no governo Fernando Henrique o processo das políticas sociais que avançam no governo do presidente Lula, que aproveita de forma adequada a bendita herança macroeconômica fundada no tripé do câmbio flutuante, das metas de inflação e de um vigoroso superávit primário. Porque o caminho que o governo do presidente Lula fez... Você vê aí, né? O Aécio tá errado? O Lula manteve ou não manteve todo o tripé macroeconômico, dando como resultado final. Vamos lá, termos práticos. Bilhões e bilhões de reais para banqueiros através de juros elevadíssimos. O que é que mudou? Lula rompeu? Lula rompeu com esse sistema financeiro? Lula colocou lá o Henrique Meirelles. Lula reclamou do Campos Neto, colocou o Galípolo para fazer o quê? Aumentar ainda mais os juros. E aí? Mas nessa época aqui tu era boca aberta. Nessa época aqui você era despolitizado. É fácil, sabe? Ser antipetista. E eu até, nas últimas horas, tive uma conversa por telefone que eu falei, cara, é isso, velho. É isso. Gente, ser bolsonarista, ser de direita, não é ser antipetista. Acabou. O antipetismo ficou lá atrás. Eu achei agora o que é ser anti, que aí realmente divide, né, os homens dos malucos bolsonaristas, né? Os adultos da sala dos malucos bolsonaristas. O maluco bolsonarista, ele não é só antipetista. Ele é antijudiciário. Tem que melhorar esse termo, né? Mas claramente, o bolsonarismo não suporta o judiciário brasileiro. Aí você consegue ver quem é o bolsonarista maluco e quem são os adultos na sala, os democráticos. Ser antipetista é fácil. Quero saber tua opinião sobre o poder judiciário. E aí? E aí? E aí? Cadê? Cadê os brabos? Cadê os adultos na sala? Aí vem o AS mais um momento. Todo o seu discurso da campanha, exatamente referendando os conceitos macroeconômicos do PSDB, não estabeleceu uma ruptura com esse conceito, e talvez esteja colhendo isso em razão exatamente da responsabilidade que teve. O Lula deu um cavalo de pau no seu discurso da campanha e está fazendo tudo o que nós deixamos, mantendo toda a nossa política. Ele não fez uma ruptura, ele usa essa palavra, né? O Lula não fez uma ruptura. Mas, do ponto de vista macro, aquilo que eu disse inicialmente, eu acho que é uma continuidade. Alguns não gostam disso, mas a realidade é essa. Hoje é a disputa pelo poder que nos separa. Não é mais do que o presidente da República. Hoje é a disputa pelo poder que nos separa, porque no frigir dos ovos, PT e PSDB é a mesma coisa. Ele faz um grupo. O Lula não é uma coisa normal, né? O Lula é algo que no futuro, né, eu acho que os estudiosos, sociólogos e cientistas políticos vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu me coloco nesse patamar. E aí? Tu já tinha visto algum desses vídeos do Aécio? Eu não tinha visto. Eu aprendi tudo isso aqui nas últimas horas. Este é o Brasil. Este é o Brasil brasileiro.